Estimados e estimadas, nesse nosso quarto vídeo sobre a Fratelli Tutti, queremos falar sobre um dos fenômenos centrais que é abordado pelo Papa Francisco nessa encíclica social. É o fenômeno da globalização, o fato que está aí e que todos aqueles e aquelas que querem pensar a realidade social hoje têm que levar em conta. Não porque seja um fenômeno novo, pelo contrário, a globalização acompanha a humanidade desde o seu início há 130 mil anos atrás, quando os seres humanos deixaram as estepes da África e se dirigiram à Ásia e depois à Europa, aí começou a globalização, na medida em que os diferentes grupos humanos que se formaram, eles trocavam, intercambiavam na economia aquilo que precisavam para consumir, na convivência social, no disputa pelo poder, seja amistosa ou guerreira, na cultura, na religião. O que mudou nos últimos séculos foi a intensidade dessa globalização. Pensemos, por exemplo, quando há 5 mil anos atrás foi inventada a roda, que propiciou intercâmbios muito mais rápidos, volumosos, intensos entre os diferentes povos, e intercâmbios também perigosos. Pensemos no carro de guerra como um instrumento de conquista, de dominação. E se a gente vem para mais perto na história, pensemos o que significou em termos de intercâmbio, a invenção do carro, do motor a vapor para mover navios, a invenção do avião, e ultimamente, né, os meios de comunicação com seu crescimento fantástico, né, o rádio, a televisão e, mais recentemente, a internet, que possibilita não somente a comunicação, mas negócios instantâneos com qualquer canto do mundo. O volume de negócios hoje na internet ultrapassa os negócios físicos. Então, a globalização se acelera à medida que novos recursos tecnológicos são incorporados para a sua ampliação. É nessa realidade que nós temos que falar em intercâmbios e no desafio da construção da fraternidade universal e da amizade social. E nessa diversidade de modos como acontece a globalização, ela sempre acontece a partir de dois paradigmas. E para falar dela, o Papa toma as figuras bíblicas, né? O paradigma de Babel, do Antigo Testamento, e o paradigma de Pentecostes, do Novo Testamento. Eles são simples e fáceis de entender. O paradigma de Babel é a globalização como dominação. Um povo quer construir uma torre, torre é um instrumento de guerra na antiguidade, para dominar os povos todos do entorno. E o que acontece? Deus confunde a língua e eles não conseguem mais se entender. O livro do Gênesis nos diz que Deus não quer a globalização como dominação. Já Pentecostes, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, é o fenômeno que acontece depois da ressurreição de Jesus, sob a ação do Espírito Santo, em que pessoas vindas de todos os cantos do mundo ouvem os discípulos e discípulas de Jesus anunciar, cada um em sua própria língua, e na diversidade de línguas há o entendimento entre todos. Ou seja, Pentecostes é o paradigma da diversidade comunicante. Então, são esses dois paradigmas colocados como modos de pensar a globalização. O primeiro, dentro do paradigma de dominação, ele tem uma pequena variante que hoje é uma tentação para toda a humanidade, que é a variante do isolamento, de fechar-se dentro do seu próprio povo, da sua própria cultura, do seu próprio país e fechar-se ao diferente. Não deixar que o diferente entre na nossa cultura. Ele é paralelo ao da dominação e muitas vezes ele vai junto. Pensemos, por exemplo, no modo como hoje está se dando a globalização, em que os países ricos, desenvolvidos, poderosos, ao mesmo tempo que impedem a entrada do diferente em suas áreas, em seus territórios, tem uma política de uniformização imposta sobre toda a humanidade.
A única alternativa a esses dois paradigmas fracassados ou malsãs de globalização é a globalização do diálogo, do encontro, do diferente, em que cada um se expõe e acolhe o outro, cada um, cada uma, cada povo, cada cultura, cada nação, cada país, dá do que ele é próprio e, ao mesmo tempo, acolhe aquilo que vem do outro como diferente. É só a diversidade, quando intercambiada, que permite o crescimento. A homogeneização, ela leva à morte, leva ao sufocamento, leva a que os povos não mais tenham forças e dinâmicas para poder avançar e melhorar e contribuir para que os outros melhorem. Se olhamos a história da humanidade, sempre que houve intercâmbio, houve crescimento entre todos os povos, mas o intercâmbio equitativo, um intercâmbio simétrico em que todos se dispõem a dar do que é seu e acolher aquilo que é diferente. Podemos fazer isso, diz o Papa lá no finzinho do capítulo 4, apenas por interesse ou por necessidade. Já é um passo, já é bom realizarmos uma globalização a partir desse princípio do intercâmbio com o diferente. Nem que façamos isso por egoísmo, mas nós cristãos temos um motivo a mais. Para nós cristãos, o diferente não é ameaça, não é um perigo. Para nós, o diferente é graça de Deus, é dom de Deus. E tudo aquilo que nós acolhemos como dom não é para que o retenhamos apenas para nós. Todo dom de Deus é para ser compartilhado para com os outros. Então, nesse espírito de um intercâmbio frutuoso, de um dar e acolher, que nós pensamos a globalização, que o Papa Francisco nos convida a pensar a globalização como um fenômeno presente e certamente um fenômeno futuro de toda a humanidade. Se você gostou dessa nossa reflexão, inscreva-se aqui em nosso canal, assista os nossos outros vídeos e seguimos conversando sobre a Fratelli Tutti e sobre outros assuntos aí da nossa atualidade cultural e religiosa. Um abraço a cada um, a cada uma.